Motivadas pela campanha Rua Legal da Prefeitura de Maceió, as pesquisadoras do Ateliê Ambrosina fizeram um levantamento e lançaram os dados. Descobriram que aqui na capital, 83% das ruas que homenageiam pessoas se referem aos homens. Agora elas querem tentar mudar isso e aumentar o número de ruas com nomes de mulheres, principalmente aquelas que se destacaram por conta de funções profissionais e pela importância para a nossa sociedade. Quem vai explicar melhor para a gente é a Bruna Teixeira, diretora do Ateliê Ambrosina. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um levantamento inédito, né? Na verdade, vocês lançaram os dados agora, mas já está acontecendo há algum tempo. Isso. Bom, antes de tudo, muito obrigada, né, pelo convite. É fantástico quando a gente vê um espaço como esse aberto a um diálogo que nem sempre é fácil para a gente tratar. Mas é muito bacana, porque hoje eu acho que um espaço de construção, né, de opinião crítica que não trate sobre a equidade de gênero, na verdade, deixa a desejar, né? Então, foi justamente isso. O Ateliê Ambrosina iniciou essa pesquisa ano passado, só que ela estava engavetada, né? Por conta da rua, da campanha Rua Legal, da SEDET, da Prefeitura, né, de Maceió. A gente falou, olha, o momento é esse. Vamos publicar, vamos lançar, vamos democratizar esses resultados, né, revisar todo ele e vamos colocar para o público. Né? Eu acho que Maceió precisa saber disso, eu acho que a gente toma decisões mais conscientes quando a gente sabe a nossa realidade. Né? E a realidade foi justamente essa que você falou logo no começo. Pois é, e ao se fazer um levantamento desse, constata que 83% das ruas que homenageiam pessoas se referem a homens. Isso diz um pouco também da construção da cidade, né? Da sociedade que a gente vive. Perfeito, que é uma realidade que não é só nossa, de Maceió. Outras cidades também apresentam alguns dados como esses, né, parecidos com esses, e eu acho que, na medida em que a nossa cidade está disposta a mudar, né, esses logradouros que ainda não foram batizados, então vamos fazer de uma forma bacana, vamos fazer de uma forma transformadora, para inclusive que Maceió vire, né, um símbolo para o Brasil e para o país, para que outras cidades também se motivem, se inspirem na nossa cidade. Né? É muito legal quando a gente vê gestores públicos que fazem a diferença. Né? E com certeza vão fazer a diferença para uma grande parcela da nossa população que é composta de mulheres. Né? Pois é, para a gente explicar como é que é a proposta do ateliê para renomear, vamos lembrar um pouquinho como é esse projeto. Na verdade, a Prefeitura lançou essa ideia para que as pessoas, naquela rua que ela é identificada por número, ou aquela rua que não é identificada, ou aquela rua que está nova, se juntem e pensem em quem ou em que elas podem homenagear aquele local que representa elas. Isso. A ideia é lançar esses dados, torná-los públicos e propor para que sejam colocados os nomes de mulheres. Isso, perfeito. É exatamente isso. Assim, se a gente simplesmente perceber que isso não existe, essa igualdade não está tudo bem nas nossas ruas, a gente não reflete como pode ser diferente. Então eu acho que se a gente silencia esses dados, a gente repete, né, a mesma coisa. Quando a gente iniciou essa pesquisa e a partir desse filtro de gênero a gente analisou que mais de 80% dos nossos logradouros que homenageiam pessoas se referem aos homens, então a gente falou, opa, alguma coisa está errada, né? Não é que nós não existíamos na época, esses dados não comprovam isso, pelo contrário, nós temos aí várias publicações que comprovam e falam da vida de mulheres que foram impressionantes, né? Que foram incríveis e muito importantes para, seja o social, seja o econômico, né? Seja para o empoderamento de outras mulheres, seja na educação, né? Na educação de crianças, de jovens e de adultos, ou seja, nós sempre existimos, nós sempre estivemos lá. Só que na tomada de decisão, a gente não estava, a gente não ocupava esses espaços de poder. E agora a gente ocupa, então é hora da gente também mudar. E, sobretudo, Luiz, eu acho que assim, quando a gente... o Ateliê Ambrosina é uma organização não governamental, né, sediada aqui em Maceió. E uma das coisas que a gente tenta realmente quebrar é a ideia que o feminismo é contra o homem, né? Isso é uma coisa que para a gente não existe. Na verdade, nunca existiu. O que existe são tentativas, né, de trazer um pejorativo em torno desse nome e que nada mais é como o exemplo desse projeto.
Isso é um exemplo de mulheres feministas que se reuniram, que são estudiosas e que se motivaram a fazer esse tipo de pesquisa para ver essa transformação. E abrindo só um parêntese, eu acho que é sempre importante lembrar isso, que o feminismo ele não é mulher versus homem. Perfeito. Na verdade, o que se prega aí é igualdade. Isso, genial. Inclusive, Igualdade tem entre muitos... homens e mulheres, Perfeito. em todos os aspectos. Inclusive, muitos homens estão assinando o abaixo-assinado. Ou seja, porque percebem que realmente há uma desigualdade. Sim, né? porque existe homem feminista. Perfeito. Pró-feminista que a gente chama. Com certeza. E uma coisa interessante assim nessa pesquisa, para quem ainda não fez isso, é uma coisa que eu faço sempre. Assim, você entra no carro e liga o Google Drive, né? O aplicativo de caminho, e escuta. Todas as ruas que você vai entrando são nomes de homens. Doutor, desembargador, né? Governador, comendador, capitão. E você vai escutando aquilo, para qualquer bairro que você for. Assim, isso é algo que está tão no nosso dia a dia, só que a gente naturaliza como se fosse algo super normal. Faz parte do cotidiano nosso. E é isso. Aí você falou uma coisa muito interessante. As ruas têm nome de homens. Doutor, desembargador, governador, capitão. Quando a gente vai para as mulheres, a gente tem princesa, a gente tem dona. Teve esse perfil aí também descoberto, né? As mulheres elas são representadas, mas não necessariamente pelo espaço de poder que ocuparam, Perfeito. e sim por um título, por ser mulher de alguém, seria isso? Isso, assim, essa é a segunda coisa que a gente realmente está chamando a atenção e que a pesquisa revelou. Né? Então, todos os homens foram, a maioria dos nomes que homenageiam os homens, vem com seus títulos. Né? As patentes, ou seja, a importância profissional e social que aquele homem desempenhou na nossa sociedade. Quando a gente vai para a mulher, isso foi omitido em grande parte das mulheres. Assim, a maioria das ruas não tem esse título, a patente, a gente simplesmente não sabe quem é aquela mulher. E, por outro lado, acho que a maioria traz essa patente, né? essa nomenclatura de senhora, né? Dona, santa, princesa. Isso realmente é algo que incomoda, porque não visibiliza a importância da mulher dentro da economia, dentro da educação, dentro do desenvolvimento territorial, dentro de todos os espaços que a gente sempre teve. Você falou uma palavra bem interessante aí, invisibiliza. No caso, mesmo com tão poucas ruas com o nome de mulher, a gente percebe que existe um reconhecimento, porém, ao mesmo tempo, há uma invisibilidade. Isso. Quando se coloca só a dona fulana, a princesa cicrana, não é isso? Além disso, dessa invisibilidade enquanto papel social, são palavras, são títulos que colocam a gente dentro de um comportamento esperado, né? Ou seja, eu espero que aquela mulher seja uma princesa, eu espero que aquela mulher haja como uma santa. Isso é horrível, porque faz com que a gente se iniba, por exemplo, como líder, né? Quando a mulher é líder e tem um tipo de comportamento um pouquinho mais, fala um pouquinho mais apertado para cobrar, eita, não, ela é grossa. Né? Isso é péssimo, mas por que ela é grossa? Por que o homem agindo dessa mesma forma não é grosso, ele é líder? Então, são esses tipos de... Porque a mulher não pode. Isso, são esses tipos de comportamento, né, engessados em torno do nosso comportamento de princesa, de santa, que dificulta, inclusive, a mulher nesse mercado de trabalho, enquanto líder comunitária, e enfim. Acaba sendo um reflexo do que acontece e do que continua acontecendo, na verdade, na nossa sociedade, né? Então, um levantamento como esse acaba tendo uma importância social muito grande. Exatamente, tanto que a gente lançou essa semana, agora muito recentemente, ontem, né, para ser mais exata, uma campanha em torno dessa nossa pesquisa, que é uma hashtag se essas ruas fossem delas. Então tá rolando em todas as nossas redes sociais, busca lá Ateliê Ambrosina, tem Facebook, Instagram, a gente também está com um abaixo-assinado físico e um abaixo-assinado online. Então, para quem não conseguir encontrar a gente nas feiras, nos eventos, também pode assinar online. Vamos deixar isso claro, então. Assim, feiras, eventos, o pessoal da Ambrosina está lá, isso, com o abaixo-assinado, que a ideia é justamente arrecadar assinaturas para que seja pelo menos direcionado aí a ideia da equidade de gênero. Isso. Mas como é que eu chego no abaixo-assinado virtual, no online? É só acessar nossas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram. Lá tem um link que é só a gente linkar. E aí você coloca o seu e-mail, então já é considerado como uma assinatura digital.
Pronto, então fica aí o apelo, Fica a todo dica. mundo tenta aí, vai para poder ajudar, porque isso é importante, não é só mulher, todo mundo tem que participar disso. Perfeito, eu acho que é uma atitude de todos nós, homens e mulheres, não existe essa, né, a partir do momento que um homem, inclusive, percebe a importância da gente se tornar um pouco mais igual no sentido da visibilidade, da representatividade, isso é fantástico, né? Perfeito. Porque temos muitos homens parceiros para isso. Fala um pouquinho mais do levantamento, vou interromper, eu Sim. tenho uns dados que eu achei muito interessantes. Por exemplo, eu tenho um bairro da Ponta da Terra, e é um bairro que, eu me lembro que eu fiz recentemente uma pesquisa sobre isso, e ele é formado por ruas que homenageiam intelectuais, acho que da década de 70, não estou lembrado direito. Mas eu não vi nomes com intelectuais mulheres, por exemplo. A gente tem bairros que também não tem nome nenhum, não é isso? Nenhum, né? Que estão no ranking aí de primeiros lugares, assim, né? De visibilidade da mulher nas suas ruas, é justamente, a gente tem Guaxuma, Pajuçara e Canaã, 100% das ruas que homenageiam pessoas, homenageiam homens, né? Ou seja, nós não estamos em ruas nenhuma desses 3 bairros. Quer dizer que a Ponta da Terra ainda tem. E a Ponta da Terra ainda tem, mas muito, muito pequeno, que é a Ponta da Terra tem 98% das ruas que homenageiam pessoas, homenageiam homens. Ou seja, quase lá, né? Junto com a Ponta Verde junto também, com a né? Que Ponta você Verde. tinha falado. Isso. Precisa mudar, não é que vai trocar o nome daquela rua que já existe, mas Isso. assim, vamos nomear as que ainda não foram nomeadas. Exatamente. Assim, é importante que a gente entenda que a nossa luta por direitos de igualdade, a gente não está aqui dizendo assim, vamos tirar os nomes dos homens. Não. Em momento algum a nossa campanha fala isso. É pelo contrário. Esses quase 2.000 logradouros que estão sem nomes, vamos colocar nomes de mulheres para que a gente chegue um pouquinho mais perto, né, dessa equidade de gêneros nas nossas ruas, né? Então, hoje, para você ter uma noção, Luiz, a gente, dos 50 bairros que nós temos na nossa cidade, nenhum deles está abaixo de 60% do número de homens homenageados, ou seja, nenhum deles é equitativo. Todos eles é acima de 60% homenageando homens. Uma sociedade igualitária tem que ser igualitária em todos os aspectos. Para a gente finalizar, então, o nosso papo, Bruna, vamos lembrar, então, como é que as pessoas podem fazer para poder contribuir, né? Vamos sim. Acessem as redes do Facebook ou do Instagram do Ateliê Ambrosina. Assinem nosso abaixo-assinado. Nós também estamos recolhendo ideias, sugestões de mulheres que vocês entendam que sejam mulheres que podem receber essa homenagem. E lembrando, não precisam ser apenas as mulheres que ocuparam grandes espaços, né, a título nacional como a Nise, né, a título internacional até, mas aquela mulher também do bairro, né, aquela liderança que foi importantíssima para trazer água, esgoto, eletricidade, enfim, ou a agente de saúde, ou a professora. O único critério, que é um critério de legislação, é que ela não pode ser uma pessoa viva. Né? Ela já deve, ou seja, são as mulheres de ontem, as mulheres que já passaram. Mas isso é uma questão de lei. E existem várias, né? Com certeza. Bruna Teixeira, diretora do Ateliê Ambrosina, coordenadora também da pesquisa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada aqui. Seja também. sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, sempre 11h30 da manhã. Até a próxima.